Metafísica é um termo tardio para o que Aristóteles chamou de filosofia primeira. Primeira porque derivaria dela as demais disciplinas filosóficas, muitas dessas disciplinas que a partir do século XVIII passamos a chamar de ciências. A metafísica seria então como a ciência das ciências, ou a mãe do pensamento sério no Ocidente, com base rigorosa, auxiliada pela lógica para comprovação das coisas. A metafísica trata do ente enquanto ente, das coisas que são enquanto são, e não o que eu acho ou o que você percebe das coisas. Essa filosofia primeira não tem base numa teoria da mente ou da percepção, como falaremos adiante. Quando nos perguntamos o que é árvore, e não sobre essa ou aquela árvore em particular, estamos buscando compreender o conceito universal daquilo. Em termos platônicos, seria a ideia de árvore e não uma árvore palpável. Não é à toa que na porta da Academia de Platão estava escrito: não entre se não for um geômetra. Sem geometria é difícil compreender metafísica, que é ainda mais abstrata. Lembrando que Platão também foi um grande matemático estudioso entre os pitagóricos. A geometria nos permite compreender formas universais que podem ser compartilhadas com todas as culturas, teoricamente, de maneira que, a partir das formas, podemos compreender as particularidades do mundo. Dizemos que uma bola é esférica, apesar de não ser uma esfera perfeita. Nada é geométrico no mundo material, mas apenas na ideia. Quando eu digo eu sou Vitor, me identifico como homem, sou heterossexual, sou míope, essas são características contingentes que poderiam ser de outro modo, e não coisas que definem o meu suposto ser. Então será que há um substrato, algo por trás das minhas características? As respostas corriqueiras para essas perguntas, quem eu sou, quem é você, são decorrentes apenas daquilo que aparece para nós. Mas a metafísica, ou a também chamada ontologia, querem saber se existe um você, um eu, o mundo em sua unicidade. Existe o ser humano ou apenas eu, você e uma relação que estabelecemos por semelhança? A metafísica, enquanto termo, é aquilo que está para além, meta, da física, da physis em grego, além de tudo que é físico, além de tudo que pertence ao mundo material. Quando Rafael representa Platão apontando para cima e Aristóteles para baixo, ele quer dizer do diálogo entre mestre e discípulo, respectivamente Platão e Aristóteles, sobre a relação e a importância das ideias universais e metafísicas com as coisas do mundo. E basicamente é daí que se forma toda uma tradição filosófica milenar, a busca por compreender o impasse entre o que permanece em meio às mudanças, o que é eterno e imutável, e, por outro lado, o que muda, se transforma, o que não permanece o mesmo, o que é da ordem ou da desordem do fluxo. Esse talvez seja o maior dos impasses filosóficos que afeta tantos grandes pensadores como nós na vida cotidiana. Um emprego fixo com carteira assinada ou a liberdade do freelancer. Um amor eterno e inabalável ou a liberdade de ter vários parceiros e parceiras passageiros. Ou ainda a tentativa de contracultura político-filosófica da não monogamia. Na tentativa de entender o eterno e o imutável e basear uma vida nisso para não correr tanto o risco de cair e não levantar com as rasteiras da vida, é que recorremos a dois dos principais focos da metafísica no Ocidente: a existência de Deus e a alma imortal. E não importa se a alma reencarna ou não, desde que ela permaneça. A ideia de que a morte é um deixar de ser
é aterrorizante para a maioria de nós. José Saramago, escritor português, explicitou diversas vezes o seu ateísmo, mas a publicação de inúmeros livros que se tornaram clássicos não o tornou de alguma forma imortal e inesquecível. Ou seja, José Saramago, Virginia Woolf, Beethoven, Marie Curie, Tarsila do Amaral, Cartola não se tornaram imortais ainda que através da nossa memória? Será que a nossa alma, de alguma forma, não está naquilo que tornamos eterno na memória dos outros? Ou realmente somos uma alma individual e imortal metafisicamente? E é isso que a ontologia e a metafísica investigam. Eu fui um jovem místico. Nos meus 18 anos, eu fiz parte de uma ordem ocultista, me iniciei nos mistérios, me esforcei para entender um pouco de Eliphas Levi, Helena Blavatsky, e nessa época, ainda muito jovem, eu resolvi trancar a faculdade de design que eu fazia porque eu precisava de algo mais profundo, ou que me parecesse mais profundo naquela época, que trabalhasse com a mente e com aquilo que nos encanta. Até que eu pensei na possibilidade de ingressar academicamente em filosofia, mesmo sem saber muito bem o que era isso na época. A magia não morreu exatamente na minha vida. Na verdade, ao longo da minha jornada, eu transmutei as supostas verdades da magia em símbolos, em metáforas, em alegorias, em protociência, em história do método e da formação da cultura, como nos demonstrou Aby Warburg, um cético estudioso da astrologia e dos símbolos da cultura. Ao longo dessa jornada, ainda na época da faculdade, a magia foi cedendo lugar à metafísica, que para mim, diferentemente de muitos colegas e professores, sempre esteve bem separada da teologia, porque eu não tinha fé. Eu não aceitava as coisas sem demonstrações lógicas muito bem fundamentadas. E as fundamentações da metafísica, principalmente de Aristóteles, me pareciam, na época, bem rigorosas. Mas, como em tudo na vida, quando se conhece pouco de algo, esse algo tende a responder nossas perguntas existenciais, ao menos temporariamente. Quando iniciamos algo, nós temos menos ferramentas intelectuais, menos diálogos com terceiros e menos vivência para elaborar críticas e pensar por outros ângulos ou ter novas sensações. Eu me recordo bem da minha época de monografia me debruçando sobre o pensamento de Hegel enquanto ouvia Johann Sebastian Bach. Aquilo parecia não resolver os mistérios do universo, mas ao menos alinhar os mistérios do universo, dar ordem ao caos, de forma que aquilo me apaziguava, me trazia conforto. Até que no meu primeiro mestrado eu tive contato com pesquisadores de filosofia contemporânea e com várias críticas à metafísica clássica para além de Nietzsche, que talvez seja um dos pensadores responsáveis por anunciar e contribuir com a morte da metafísica na cultura geral, pelo menos. As tais verdades universais e incontestáveis, como Deus e a eternidade da alma, foram retomadas pela teologia como objeto de estudo. Se para muitos pensadores hoje não é possível provar a existência de Deus, como quis Tomás de Aquino e outros metafísicos medievais, por que então acreditar e viver em função dele? Isso se torna então um problema de filosofia da cultura e não mais
de metafísica. E também da necessidade ou não de uma fé, de uma certeza misteriosa como base para o que se transforma. E essa minha jornada tem sido muito análoga à história. Eu vivi um período mágico, pagão, naturalista, depois um período metafísico e por agora talvez eu esteja vivendo num período nihilista e estético, descrente de qualquer método filosófico fechado, mas na busca de novas ferramentas, na esperança de um reencantamento futuro com outra roupagem, aceitando os mistérios e os expressando através das artes. E é curioso pensar que no meu período de maior encantamento, durante essa transição da magia à metafísica, eu estive à frente das câmeras, por exemplo, fazendo música. Música que, para muitos dos pensadores antigos, é a mais pura das artes, que se alinha mais diretamente com a metafísica, por não ser tão afetada pela matéria densa. Música é, de alguma forma, a ordem geométrica das vibrações. Você não vê, você não tateia, mas sente o seu pulsar internamente no corpo, muitas vezes de forma profunda, espontânea e não intelectual. Foi justamente nesse período de transição que eu deixei de ser músico, ainda que amador. Me tornei fotógrafo profissional e venho me especializando em teoria da imagem, o que quase não dialoga com a metafísica, mas aí sim com uma fenomenologia e uma teoria da percepção, ou como percebemos os fenômenos que chegam a nós e como isso se transforma em imagem-memória. É muito comum na história, quando uma nova tecnologia surge, que ela afete o nosso estilo de vida e destrua certas verdades. Quando o relógio atômico foi criado, comprovou-se que o tempo é relativo. Quando a fotografia nasceu, passamos a colecionar memórias em gavetas, dando menos espaço para a nossa força de imaginação e, consequentemente, menos força para qualquer superstição ou magia nas nossas vidas. E talvez por isso do nosso colecionismo, na tendência de arquivar imagens, para que a gente sinta um conforto de buscar na gaveta ou num HD aquilo que a memória e a imaginação já não são capazes de criar ou de guardar. Novamente, o que aconteceu na macro-história também aconteceu na micro-história da minha vida. Uma tentativa de resgate do encantamento mágico através do processo de criar imagens que não necessariamente são verdadeiras, mas são expressões fragmentais que no seu conjunto formam um mosaico que talvez nos ajude a interpretar o mundo de outro modo. E não é preciso ser fotógrafo para isso. Nós convivemos diariamente com imagens e nos apropriamos delas. Em suma, talvez o impasse entre o eterno imutável e o que não permanece o mesmo seja resolvido de alguma forma com a ideia de ser no fluxo. É tomar consciência da possível plenitude dos instantes em cada passo, enquanto se vagueia, como o flâner que caminha entre as fronteiras da linguagem, da cultura e do tempo.